Renascentistas, hoje a gente vai estar aqui com uma antiga colega de colégio, né, que eu tive a felicidade de manter essa boa convivência durante todo esse tempo. E a gente vai estar recebendo aqui Janaína Duarte. Ela é uma acadêmica em vias de formação, começou a fazer o bacharelado em administração, de repente deu uma guinada na vida, resolveu trocar o curso por psicologia. Então, a gente vai estar recebendo aí uma pessoa que tem bastante experiência na vida acadêmica, fez iniciação científica também, e a gente vai estar falando sobre algo muito importante agora nesses tempos, principalmente no confinamento, que é sobre saúde mental. E é algo que realmente vem ganhando muita importância, vem ganhando muito foco, devido a uma defasagem de tratamento das gerações anteriores. A gente veio de uma geração em que era frescura falar sobre saúde mental, então a gente teve na nossa família mesmo vários tios que se perderam tanto em drogas quanto em alcoolismo, justamente por não poder tratar da sua saúde. Então a gente vai estar falando aqui com Janaína Duarte e muito obrigado, Jana, muito obrigado por ter aceitado esse convite aí. E me fala um pouquinho, como é que foi essa mudança de administração para psicologia de uma forma tão brusca, né, na sua vida? Obrigada, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Aqui no horário que a gente está gravando é boa tarde, né? Manaus de mó essa chuva e ainda agora estava mó solzão quando a gente começou a conversar, bem como a minha história, né? Ela começou com um período de administração, né? Que eu tive o prazer de estudar com o Vitor também, um dos caras mais inteligentes e mais educados que a gente teve naquela época do colégio. Aprendi muito com você. É uma honra estar aqui, contribuindo um pouquinho que seja, uma pincelada aí no conhecimento, nessa troca de informação, ou que está na saúde mental, né? Que isso faz parte do meu trabalho, né? Então, bem como o sol e agora está mal essa chuva, eu comecei em administração, né? Foi um curso aí que eu escolhi na época. Não sabia muito bem o que fazia, do que se tratava, mas era o que mais se encaixava, né? Acho que até pela licença poética a gente diz aqui, pelo menos aqui em Manaus, que é o curso dos indecisos. E aí foi o que eu escolhi. Aconteceu uma reviravolta na minha vida em 2011, né? E aí eu troquei de curso, fui para psicologia, né? E aí eu gosto do que eu faço, eu quis levar o que a psicologia se apresentou para mim, né? Em 2011, vou tentar ser bem sucinta. Eu sofri um acidente de carro bem grave, e o qual eu tive vários hematomas, sequelas, né? Eu bati a cabeça. Então, as psicólogas que passaram por mim no hospital, elas tinham toda a paciência de explicar o que tinha acontecido, né? Trazer um pouco dessa realidade para mim. Então, acho que a primeira parte da psicologia que me foi apresentada foi essa psicologia hospitalar. E aí eu lembro que quando eu comecei a ter, né, a voltar de memórias, e me contaram isso, eu tomei uma paixão, assim, porque eu voltei do acidente muito perdida. E aí eu tomei um gosto pela psicologia e falei, essa forma que eu quero ajudar as pessoas, a comunidade, que eu quero trabalhar com isso, eu quero voltar trabalhada para isso. E aí, daí para frente, desde então, eu tenho traçado a minha área acadêmica e profissional para a psicologia, né? Entrei em 2015, era para eu ter me formado ano passado, só que por causa da pandemia, onde eu faço, né? Pode falar o nome da universidade? Pode. Eu faço lá na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, parou, né? Bem como todas as federais do Brasil pararam, né? Algumas voltaram com trabalhos remotos e aulas remotas. Como eu sou finalista, só falta os estágios, que é parte prática, ou seja, eu tenho que ir até a população e praticar aquilo ali que eu estudei, né, durante um determinado tempo. E falta defender meu TCC também.
E aí eu ainda não consegui finalizar. Aí eu vou finalizar se tudo der certo esse ano. Inclusive amanhã a gente volta às aulas. Vai ser remoto também, por enquanto. Vai ser híbrido, melhor dizendo. Não vai ser só remoto. É isso. Jana, a gente entrou nessa quarentena, né, nessa situação pandêmica, achando que daqui a um ano a gente já ia estar tudo certo, vacinados, né, voltando à nossa vida normal. Porém, a gente continua enclausurado em casa, claro, né, para manter a nossa saúde e a das pessoas que a gente ama. E como é que isso caiu na sua vida como estudante? Como é que foi esse peso, essa porrada na sua vida? De repente tá na academia, tá tendo esse contato com os colegas de faculdade, e de repente tudo isso parar e você ter que postergar seus planos. Como é que foi esse soco acadêmico na sua vida? Eu acho que foi bem paralisante. Foi, de certa forma, frustrante, porque como era o último ano da faculdade, a gente estava com muita expectativa, assim, eu pelo menos eu posso falar por mim, mas eu conversando muito com os meus colegas, né, o pessoal a gente é uma turma bem grande, que alguns foram desperiodizando, mas era uma turma que inicialmente acho que eram 60 ou 70 alunos, era bastante gente, assim, e a gente criou um vínculo bem bacana, lógico, cada um tem o seu grupinho, mas a gente sempre mantém o contato ali pelo WhatsApp, e deu para perceber que todo mundo ficou muito frustrado, assim, porque parou. A gente achava que, março começou, aí achava que, daqui a um mês, 2 meses volta, nada, em meio do ano, nada. Aí começou a piorar, aí veio a onda. E a gente queria ter essa possibilidade de ir lá para a UFAM presencialmente, e aí começou a ter todo um cuidado por causa dos protocolos de biossegurança, então a gente não podia frequentar lá presencialmente, né? Então foi assim bem difícil. Eu digo para você que não foi um ano simples, foi um ano que foi muito, muito voltado para a gente, né? E foi paralisante, a gente ficou muito parado por causa das possibilidades, né? Pelo fato de ser uma federal, a gente também tem toda aquela questão do investimento, né? Ali voltado, né, para a biossegurança, por exemplo, agora que está começando os protocolos lentamente de biossegurança, que é álcool em gel, máscara, disponibilizar locais limpos e arejados, enfim, né? Vou ver como é que vai ser nessa retomada agora de 2021, mas em passos lentos, a gente pode dizer que a gente ficou bem chocado com tudo que aconteceu. Eu particularmente, fiquei bem frustrada, era meu último ano, né? E tinha altos planos e eu tive que mudar todos eles, assim, todos eles. Bom, a gente sabe que os acadêmicos de psicologia, né, eles têm uma certa vantagem por estudarem justamente, né, a nossa psique, a nossa saúde, a nossa história de uma maneira geral, né? Psicologia, eu vou te pedir desculpa se eu estiver falando alguma bobagem, mas ao que me parece é mudar o nosso passado, né? Ter esse poder de mudar o nosso passado, de mudar a nossa visão de como a gente olha o que aconteceu com a gente. Mesmo tendo essa habilidade, você diria que foi mais ou menos quanto tempo assim entre receber essa pancada, conseguir absorver, racionalizar e dar uma resposta salutar a tudo isso que estava acontecendo? Bom, primeiro, concordando com o que você falou, a gente tem sim esse olhar para o passado, né? O psicólogo ele busca essa compreensão, né, do comportamento, da sua história, tanto individual como de grupo, né? E isso é importante para os nossos processos intrapessoais, ou seja, comigo, e interpessoais, né, com o outro, né? Sempre buscando uma melhoria no convívio e tudo mais. Isso tudo não é tão simples assim, por isso que o psicólogo clínico, ele tem um determinado tempo, quando você vai, por exemplo, fazer uma terapia, não é, eu vou fazer 2 sessões, estou ótima, maravilhosa. Não é assim, né? Demora um determinado tempo, alguns processos, eles são muito íntimos, então, para a gente fazer esse mergulho e tudo mais, ele leva, é um processo, né?
E eu acho que eu levei acredito que em dezembro, início de janeiro desse ano, que eu estou começando a me situar. Que eu comecei a organizar isso tudo que aconteceu, realmente. Nossa, quase um ano, né? Mesmo para quem sabe lidar com isso, é uma pancada muito forte, né? Foi muito diferente. Ano passado eu atuava, fazia um estágio, que é estágio em psicologia hospitalar, aqui na Fundação de Medicina Tropical, né? Fica aqui perto da minha casa. E aqui, o Hospital Tropical, ele é focado em doenças infecto-contagiosas. Então, lá a gente verifica muito de tuberculose, pneumonia, doenças, né, respiratórias, que o pessoal está muito em alta hoje em dia de conhecer. Então, isso eu já trabalhava antes. Só que a Covid-19 foi tudo muito novo. E como a gente era estagiário, a gente teve que se afastar. E aí eu voltei mesmo assim, acho que foi em abril ou maio eu voltei. Olha aí, então eu estava trabalhando, eu estava atuando no meio da pandemia, maio, junho, até outubro, que terminou meu contrato em outubro, eu ainda estava atuando ali, eu sabia todos os protocolos direitinho, então a gente percebia como é que estava sendo essa vivência com um novo, né, com um novo vírus. E então, por isso que para mim demorou um pouquinho mais, foi até janeiro, porque até ainda agora eu estava trabalhando normalmente. Até outubro eu estava indo normalmente. De repente eu parei. Fiquei trancada em casa, né? Eu tenho um outro emprego, né? Que, enfim, trabalha na parte de TI, de tecnologia da informação, mas então eu posso ou não ter tanto contato assim, mas a parte da psicologia mesmo em si, atuando direto ali, né, com um enfermo, ou enfim, com alguém que precisa desses cuidados, desses direcionamentos, eu parei em outubro, então eu tive esse tempo aí, esse recorte para eu entender o que estava acontecendo comigo, com o mundo, assim. Bom, a gente está tendo a oportunidade, né, de passar por algo totalmente novo para a nossa geração e para algumas gerações anteriores. A última grande pandemia foi em 1914, né? Então a gente teve indústrias que surgiram e estão se acabando hoje em dia justamente porque não tiveram esse contato anterior, né, com uma situação dessas. E foi algo que marcou muito o nosso psicológico. Manaus eu acompanhei, claro, todas as notícias, né? Minha cidade, não tem como não acompanhar. E uma coisa que eu percebi foi uma negação de que tivesse acontecendo alguma coisa dessa magnitude que está sendo a pandemia do coronavírus e uma não aceitação dessa realidade. Eu acredito que isso seja uma reação normal do ser humano, né? Enquanto tem alguns que se desesperam, outros seres humanos que se adaptam, né, rapidamente ao que está acontecendo, mas uma grande parcela da sociedade ela acaba paralisando e tentando levar a vida normalmente, apesar da situação. Como é que você encara essa realidade, infelizmente, que aconteceu na nossa cidade? Você encara como falta de informação ou realmente esse pânico que teve, que a pessoa simplesmente anulou a realidade e quis viver normalmente com o que está acontecendo? Eu acho que tem de tudo um pouco. Eu encaro com muita tristeza e com uma tristeza do que é a nossa realidade atualmente, do que é a nossa população, né? Porque sair para a rua e você fazer coisas assim clandestinas, né, ir para festinha clandestina, isso tem muito a ver com o seu nível de empatia, né? Essa palavra está muito em alta, mas ela é uma palavra bem abrangente, não só no sentido de você se colocar no lugar do outro, você entender a realidade do outro como se fosse sua, respeitá-la e ver, né, até onde você pode ajudar, contribuir, né, para melhorar caso precise de alguma ajuda. Então, é muito triste ver como parece que as pessoas estão todas adormecidas numa grande Matrix, assim, né? Com a licença do filme aí. Então, é chato de ver, não é legal. Às vezes, eu saio muito pouco, eu consigo contar. Eu acho que eu devo ter saído, Vitor, desde o início do ano, no máximo mais 8 vezes daqui de casa.
desde janeiro para cá, 8 vezes, que é contando as vezes que eu fui no supermercado, a maioria das vezes, ou o meu companheiro que vai, né? No supermercado, fui no médico já 2 vezes, uma delas, inclusive, eu fui para fazer o teste de Covid que deu negativo. E, enfim, mas eu evito, eu não saio para fazer compras, não saio para ficar passeando no shopping. E é coisa assim que aqui em Manaus está super natural. Você vai no shopping agora, final de semana, tá lotado. E a gente ainda está seguindo a risca, né? O governo, ele está pedindo para a gente ficar em casa, né? Ainda não tem esse controle, está reduzindo um pouco agora, está reduzindo, realmente. Manaus já teve numa situação bem pior, né? Mas enquanto o Sudeste e outras partes do Brasil agora estão com uma grande quantidade, a gente estava no início do ano. É o mesmo cenário que aconteceu ano passado. Ano passado, no início do ano, estava muito ruim aqui, aí deu uma melhorada, piorou no resto do Brasil, e aí depois volta a onda de novo, né? É muito preocupante, porque parece que... E o outro, onde é que entra, né? Essa coletividade entra em que discurso, em que momento, ou só nos discursos, né? Então eu fico um pouco triste quando eu vejo isso que está acontecendo, porque parece a gente se sente sozinho em casa. É legal quando eu converso com alguém, e com você, por exemplo, que é de outro estado, e fala, não, estou em casa também, aí a gente se sente menos só. Isso, inclusive, é um trabalho que a psicologia também desfruta, né, que ela também contribui, que é fazer essa troca, né, esse networking, vamos dizer assim. É bem bacana.